E se para se tornar uma pessoa disciplinada não fosse uma questão de força de vontade? E se o segredo fosse, na verdade, usar aquele mesmo mecanismo que nos vicia em redes sociais, só que para algo bom? Olha, a ideia é a seguinte: a gente vai desconstruir como transformar a disciplina, que parece uma obrigação, num jogo que vicia usando a neurociência a nosso favor. Pois é, essa é a ideia central que muda completamente o jogo. Sabe, a luta contra a procrastinação não é sobre ter mais garra ou mais força bruta. É sobre direcionar o sistema de recompensa do nosso cérebro para as coisas que realmente importam. A verdadeira batalha final. Por que o cérebro escolhe o caminho mais fácil? Então, vamos começar quebrando um mito de uma vez por todas. Ninguém é uma pessoa preguiçosa. A verdade é que a gente está numa batalha contra um sistema que foi programado ao longo de milhões de anos para buscar o prazer imediato e economizar o máximo de energia possível. E aqui fica tudo muito claro, né? De um lado a gente tem uma tarefa como estudar, onde a dopamina, a recompensa vai vir, sei lá, depois, talvez, é incerto. Do outro lado tem a rede social, dopamina, agora é instantâneo. Adivinha qual dos dois o cérebro vai preferir? Ele já está treinado, está viciado nessas recompensas rápidas. E é exatamente por isso que tentar ser disciplinado na marra parece uma verdadeira guerra. É isso. Contar com a motivação é como contar com aquela amizade inconstante. Sabe? Depende do humor, do clima, se os planetas estão alinhados. É por isso que ficar esperando a motivação chegar para começar a agir é uma receita para o fracasso. Ela é instável, ela é fraca e ela some justo quando a gente mais precisa. Depender da motivação é literalmente entrar no jogo já sabendo que vai perder. Mudando as regras do jogo. Como hackear o sistema de recompensa do cérebro? Ok, então se não dá para contar com a motivação, o que a gente faz? Simples. A gente para de lutar contra o nosso cérebro e começa a usar as regras dele a nosso favor. A gente vai aprender a se viciar no processo. Essa frase é perfeita. Porque é aqui que está o erro que, sei lá, 90% das pessoas cometem. A pessoa decide, amanhã eu vou acordar às 5 da manhã, treinar, meditar, ler um livro inteiro e começar meu novo negócio. Tudo no mesmo dia. Isso não funciona, isso sobrecarrega o sistema e é a receita certa para o fracasso. O cérebro simplesmente não opera desse jeito. E a solução está aqui, pequenas vitórias. São aquelas ações simples, imediatas, que mandam um sinal para o cérebro de que, ei, estamos ganhando. E isso libera dopamina. Então o ponto crucial é esse. O que realmente vicia o cérebro é a sensação de vitória. Por isso, o ideal é começar com uma coisa tão, mas tão simples, que seja impossível de falhar. Algo que o cérebro nem se deu o trabalho de tentar sabotar. É o que a gente chama de efeito dominó da disciplina. Pensa só, começa com uma pequena vitória, tipo arrumar a cama. Parece bobo, mas essa primeira ação já torna a segunda um pouquinho mais fácil. E a segunda, por sua vez, torna a terceira ainda mais fácil. O impulso vai se construindo, sabe? A neurociência chama isso de momentum de ação. Quando a gente se dá conta, já fez muito mais do que normalmente levaria horas só para ter coragem de começar. Forjando equipamento, criando um impulso autossustentável. Certo, o efeito dominó é super poderoso. A gente viu. Mas precisa de algo para acender aquela primeira faísca, né? Todo santo dia. É preciso construir uma fogueira interna. Algo que não dependa de coisas de fora, tipo um vídeo motivacional do YouTube ou aquela energia da segunda-feira que some na terça. E a ferramenta para isso, olha só, tem até nome na neurociência, é o priming. O que é isso? Basicamente, é usar pequenos gatilhos visuais para ativar uma resposta emocional ou um comportamento. Eles conectam a gente com a nossa identidade futura. São mini lembretes que ajudam a lembrar quem se quer ser, mesmo naqueles dias em que o corpo só quer ficar parado. E os exemplos são super simples. Pode ser um bilhetinho no espelho perguntando, vai ser a mesma pessoa de ontem? Ou então um papel de parede no computador com fotos daquela viagem dos sonhos. Até uma única frase escrita num post-it colado na tela. Pode parecer uma besteira, mas um gatilho visual desses, bem posicionado, muitas vezes é mais forte que horas de palestra motivacional. Ele ativa aquela identidade futura e lembra o porquê de tudo aquilo ter começado, principalmente nos dias difíceis, quando a vontade de desistir bate forte. O diário de missões, o sistema prático para vitórias diárias. Beleza, agora a gente vai para a parte prática mesmo. Como é que a gente transforma tudo isso num sistema visual, sabe? Coisa de caneta e papel que treina a nossa mente para agir, todo dia. Basicamente, vamos transformar a disciplina num jogo. Essa analogia aqui é simplesmente perfeita. Querer emagrecer 10 quilos em um mês ou construir um negócio do zero
Isso é uma missão lendária, nível máximo. Só que o nosso cérebro, muitas vezes, ainda está no tutorial, aprendendo a apertar os botões. Colocar metas absurdas assim só gera frustração. A disciplina de verdade se constrói no dia a dia, com as pequenas vitórias. E o sistema é ridiculamente simples. A ideia é pegar um caderno qualquer, na página da esquerda a gente cria uma tabela tipo essa aí, e as missões, principalmente no começo, têm que ser fáceis. Coisa do tipo, ler 5 páginas de um livro, estudar por 30 minutos sem pegar no celular. O grande segredo é esse, criar essas micro-vitórias e ter o prazer de ir lá e marcar o cheque. Mas não para por aí. Na página da direita do caderno, a gente desenha um gráfico. Simples assim. O eixo X são os dias. E o Y é o número de missões que foram completadas. O que isso cria? Um efeito visual de progresso. É, literalmente uma barra de XP da vida real. E a sensação de ver essa linha subindo dia após dia é o que ativa de verdade o sistema de recompensa do cérebro. O ciclo de recompensa tornando os novos hábitos viciantes. Agora, atenção, porque essa é a parte mais importante de todas. Como é que a gente fecha esse ciclo? Como transformar esse sistema simples em algo que dê vontade de fazer todos os dias? Em outras palavras, como a gente cria o tal do vício saudável? A resposta está em criar dopamina que seja previsível e visível. Olha só o circuito. Primeiro, completa a missão. Segundo, vai lá e marca a caixinha. Isso já dá um primeiro pico de dopamina, de prazer. Mas o grande truque, o segredo, é o passo 3. Associar esse ato a uma recompensa imediata, mesmo que simbólica, para reforçar o comportamento. E as recompensas podem ser simples. Por exemplo, terminou 25 minutos de estudo focado? Agora sim, pode tomar aquele café especial. Completou todas as tarefas do dia? Beleza, pode usar 15 minutos de redes sociais sem culpa nenhuma. Fechou a semana com tudo em dia? Pode pedir aquela comida preferida. É isso que transforma o sistema num circuito fechado. A pessoa age, o cérebro ganha a recompensa e aí ele quer agir de novo para sentir aquilo outra vez. A combinação do gráfico de progresso com a recompensa imediata é algo quase impossível do cérebro ignorar. E para fechar, uma última dica que é a cereja do bolo. Dê um nome para essa jornada. Algo como Missão Arco de Treino de 90 Dias ou Operação Rota do Herói. Parece bobagem, mas quando a gente nomeia algo, a gente dá um sentido de história, um sentido narrativo. E todo ser humano adora uma boa história, ainda mais quando é a protagonista dela. No fim, não se depende mais de força de vontade, depende-se apenas de um sistema que funciona. E agora a pergunta final não é sobre teoria, é sobre colocar em prática. Pensando em tudo isso que a gente conversou, pensando naquela vitória mais simples, mais imediata que pode ser conquistada amanhã mesmo, qual vai ser a primeira missão diária